E o seu papel na Ferroviária? Hoje sou diretora, né? Eu acabo dirigindo todas as categorias que a gente tem de base profissional. Participo de contratações, seja de atletas ou comissão técnica, todas as ações que envolvem o departamento feminino, eu que tô à frente. E como é que é trabalhar? Com futebol? Eu sou apaixonada, né? Eu gosto de esporte. Eu vejo, quando eu entrei lá em 2017 na Ferroviária, eu entrei como supervisora. Em 2015 eu era atleta da Ferroviária. Sim. 2016 eu passei por um momento ali de transição, porque eu estava em recuperação, né? Reabilitação. Então, parte de 16 eu ainda estava na Ferroviária. E aí, quando eu me recupero da lesão, eu agradeço por tudo e sigo minha vida. Não quis continuar. Aí você veio estudar? Não, eu já estava estudando. Você estava estudando? Eu sempre joguei e estudava. Junto, sabe? Sim. E aí depois teve uma época que eu jogava, trabalhava e estudava. Então, sempre fiz tudo junto. Até porque eu fiz a minha faculdade através do esporte. Eu recebi a bolsa para estudar através do futsal. Num convênio com a universidade do futsal. Isso. Eu acabei me formando por causa disso. E como é que você foi parar na Ferroviária? Alguém disse assim, você vem trabalhar com a gente aqui. Como é que foi isso? Como eu tinha jogado, eu era atleta e o pessoal sabia que eu estava me formando já em ADM, e eu tinha mostrado esse interesse que eu queria continuar trabalhando no esporte, final de 2016, começou uma reestruturação, né, um desenho de reestruturação dentro do futebol feminino. Por quê? Antes ele ficava dentro de uma estrutura da prefeitura. Sim, que era da Fundesporte, né? Exato. E aí, final de 2016, começou a ser olhado e falou assim, poxa, a gente precisa mudar. E aí houve uma reestruturação na Ferroviária de trazer o futebol feminino para dentro do clube. E aí contrataram a Ana Lorena March, que hoje, na época, ela era coordenadora, e hoje ela é diretora de futebol feminino da Federação Paulista. E aí ela precisava de uma supervisora. Aí eu falei, se quiser eu tô aí, né? Aí fiz uma entrevista, passei e comecei a trabalhar com ela na gestão mesmo, éramos eu e ela. Só que na época nós tínhamos a categoria principal e a categoria basicamente sub-17. E aí nós cuidávamos de todos esse departamento. Mas começamos dentro da Ferroviária, numa mesinha a gente brincava, né? Que era uma mesinha pequenininha, né? Eram 2 mesas menores que essa aqui, uma de frente para outra, numa mesinha pequenininha. Depois, no final do ano, a gente estava com um espaço muito maior e por aí foi. A gente foi crescendo, aumentando o departamento, trazendo as comissões para ser registradas dentro do clube. As atletas começaram também nesse processo de profissionalização. Então, a gente começou com 6 atletas sendo profissionalizadas e fazendo um tempo de contrato maior. E aí usando todas as áreas, né? Por exemplo, antes a gente usava, quando entramos na Ferroviária, o futebol feminino tinha uma agência de marketing. E aí, quando a gente entra na Ferroviária, a gente usa a estrutura da Ferroviária, departamento médico, identidade visual, enfim, uniforme mesmo, porque na época a gente usava um uniforme feito externamente por uma empresa. E aí, quando a gente vai para a Ferroviária, a gente começa a utilizar o uniforme da Lupo. Depois a gente começa, e isso era por doação, depois a gente começamos a utilizar um uniforme específico para o feminino mesmo. Foi desenhado, o layout da camisa, o tamanho do calção, tudo voltado para o feminino. Então, desde 2017, a gente passa a fazer parte da rotina, a estar dentro do clube, a usar todas as áreas e por aí foi. Aí que foi eu penso que foi o porquê da Ferroviária estar onde estar. É porque lá atrás... Ela já tinha uma estrutura anterior ligada à Fundesporte, depois essa estrutura migra para a Ferroviária no clube, e aí tem uma dinâmica diferente no processo. Exato. Né? E profissionalização de atleta, que é isso que faz com que as coisas fluam, né? Porque, por exemplo, se você não profissionaliza um atleta, você tem um contrato amador. Todo ano você tem que desenhar um elenco, fazer contratações, então você muda basicamente o time inteiro. Além do que, atleta também, quando você tem um contrato amador, se a atleta virar e falar assim, eu quero ir embora, quero ir para outro clube, receber outra proposta, a atleta pode sair. Sim. Se você tem um contrato profissional, você tem um vínculo. Um vínculo, de fato, e aí você acaba conseguindo reter essa atleta, né?
Então, a gente consegue ter um planejamento a longo prazo no sentido de fazer contratos, trabalhar com base também, fazer contrato de formação, porque a Ferroviária tem um selo de clube formador, que é uma chancela para você ter contratos de formação e ter a sua segurança para que nenhum outro clube simplesmente chegue e leve atleta. Então, a gente consegue trabalhar a longo prazo e ter esse planejamento, de fato.